Muito bem, Revelação Show. Vamos falar uma coisa a você sobre um atentado que eu pratiquei. Bem, eu joguei uma bomba nuclear em forma de átomo no estado de São Paulo, no estado de Rio de Janeiro, com meu poder onipotente. Por que eu fiz isso? Bem, pessoas daqui começaram a falar num tom. Esse tom, você é louco, você é esquizofrênico, mas espera aí. Você realmente não estava me vendo toda a minha ação, me vendo quando criança, adolescente? Isso não era notório que eu passei ou que realmente era? Por que aquele tom a partir de agora? Por que aquele tom agora? Por que aquele tom? Vitória não é vitória? Por que eu teria que aceitar esse tom? Começaram a falar no meio da rua, gritando mentalmente, usando um poder mental. Começaram a fazer buzina com o carro. E eu começava a ver aquilo e ficando cada vez menor. Eu tinha colocado um presidente da República, Dilma Rousseff, para me proteger no país, para o país não ser hostil comigo. E de repente as pessoas começaram a gritar, a fazer balhofa. E eu não estava mais aceitando aquilo. De repente eles começaram a falar um papo, que eu era terrorista, que eles eram uma coisa para os americanos. Eu acredito nos americanos. Mas quando eu acredito nos americanos, eu acredito numa coisa. Que alguém pode jogar bomba nuclear e explodir. É isso que eu acredito nos americanos. Em jogar bomba nuclear e alguma coisa explodir. Aí eles ficavam dizendo realmente que eu era terrorista, como se eu não entendesse a naturalidade deles, a nacionalidade deles, que eles eram brasileiros, que eles não tinham nada a ver com o americano. Começaram a falar um tom patriótico muito profundo aos americanos dos Estados Unidos. Começaram a dizer coisas maiores, como se fossem daquela nação. E eu comecei a ver aquilo, eu que gostava dos americanos, eles pensavam o seguinte, que eu realmente ia dizer que era Canadá, Rússia, Argentina, e não ia dizer minhas próprias preferências, a minha própria maturidade, a minha própria formação. Eu ia realmente os matar, e ainda eu dizer realmente que eram os americanos. Mas eles realmente estavam não entendendo a minha formação e pensavam que eu estava tratando eles como um ralé. Vocês não são americanos, vocês são brasileiros. É isso que vocês são. E era isso que eu estava dizendo para eles de cara. Mas eles continuavam insistindo, insistindo. Até ver um ponto de uma invasão, um ponto de me enfraquecer, um ponto de já tinha um certo poder. Mas eu disse uma coisa, que, que onde estava a força deles, eu iria quebrar a espinha. E me pareceu realmente que a força deles era o Brasil. Então eu humilhei toda a nação, fazendo uma coisa má, porque aquilo parecia que era um tom unido, que eu não tinha nenhum sequer seguidor, nenhum sequer admirador. E nos Estados Unidos eu não faço isso porque eles de cara dizem uma coisa muito poética, muito braba. Quem faz isso realmente não é amigo. Me violentou, me estuprou, é meu inimigo, por isso eu não faço isso com eles. Mas não tenho de uma nação que me tratou como qualquer, como se não tivesse poder algum, que tratou tudo de maneira tão demasiadamente é, depreciativa, depreciativa, não tem onde considerar eles os maiores, o ouro, o prata, o bronze, e de uma coisa de me inferiorizar de maneira tão radical, tão marginal. Então eu fiz uma coisa, eu ataquei a todos. E quando ataquei a todos, também fiz uma coisa. Também ataquei com bomba nuclear, com uma radiação, o estado de São Paulo e Rio de Janeiro. E ataquei nessa cidade também, para provar uma coisa, que eu que acredito nos americanos, sou eu que explodo alguma coisa desse tipo. E ponto, acabou. E quando eu explodi dessa forma, porque eu entendia a deslealdade, é como se eu fosse um judeu no meio de uma Alemanha nazista. Mas os judeus desse tipo ainda tinham um pequeno problema, ainda tinham um poder de defesa e de ataque. E não aceitei aquilo. Ser brasileiro realmente
Não adianta me falar que gosta de americano. Não adianta realmente me falar que vai explodir com o americano. Eu explodo com a Argentina, com o México. E não tem americano nenhum. Que americano é aliado meu. Desse modo é que eu agi. Por isso, eu realmente fiz isso realmente. Mas fiz isso para me defender. Fiz isso em prol de um orgulho ferido. Fiz isso em prol da minha honra que devastaram uma mediocridade de uma coisa tão baixa, marginalizada, de uma proeza tão rica. Rica se considerar realmente se defender a uma bomba nuclear de Hiroshima. Essa é uma palavra para vocês, boa sorte.